Boa tarde, a RTP Açores estreia esta segunda-feira o programa Covid-19 Palavra Pública, um programa que é transmitido em simultâneo pela rádio e televisão pública dos Açores. Vamos tentar fazer este programa diariamente com um convidado em estúdio. Pretendemos responder às suas dúvidas. Pode participar através do telefone 296 20 27 67. O assunto de hoje relaciona-se com a Autoridade de Saúde. Que medidas? É convidada a médica Ana Rita Eusébio, é coordenadora regional de Saúde Pública. Boa tarde, doutora. Estamos neste primeiro programa. Obrigada por cá estar. Sei que, enfim, tem muitos assuntos a tratar e obrigada pela sua disponibilidade desde já. Hoje, esta tarde, desde há meia hora que a Ilha Terceira está isolada, sem comunicações aéreas, as marítimas são apenas as estritamente necessárias para o abastecimento à ilha. Esta foi uma medida tomada após o caso positivo de Covid-19 na Ilha Terceira, confirmado ontem. Esta é uma medida inédita, mas que se impõe para evitar a propagação do contágio. Sim, neste momento, portanto, a Autoridade de Saúde Regional, bem como toda a equipa que integra esta Task Force para Covid-19, e tendo em conta este primeiro caso que surgiu e que foi confirmado na Ilha Terceira, foi entendimento também do Conselho de Governo que houve hoje de fazer essa determinação. Nós temos que pensar na nossa realidade arquipelágica e nós temos uma realidade diferente de Portugal continental e dos outros países europeus, porque nós estamos realmente separados por 9 ilhas e temos 3 hospitais e unidades de saúde de ilha nas restantes ilhas. Eu penso que esta medida foi realmente na salvaguarda da saúde de todos nós, portanto não são medidas que são tomadas de ânimo leve. E neste momento o trabalho da equipa tem sido, na fase atual, trabalhar de facto em medidas que contenham, nesta fase que nós estamos atualmente, que é, portanto, uma fase de contenção alargada, tendo em conta que já temos um caso confirmado, apesar de não termos nenhuma cadeia de transmissão identificada. São medidas realmente mais duras, mas que foram de certo e são de certo e serão de certo tomadas na salvaguarda da saúde de todos nós. É uma medida para conter o vírus, tentar conter ao máximo o vírus na Ilha Terceira, onde foi neste momento confirmado o caso positivo. Sim, tenho a certeza que foi nesse sentido, nessa orientação, que esta medida foi tomada. Isto não significa que não venham a ser tomadas outras medidas do género. Neste momento, a Ilha de São Miguel é a única porta de entrada e saída na região. Não quer dizer que a medida também não venha a ser replicada se houver confirmação de casos. Muito provavelmente, essa confirmação de casos será feita em São Miguel. A confirmação de casos pode ser feita em qualquer uma, portanto, das ilhas dos Açores. Pode ser feita em qualquer uma, mas a questão prendia-se com o facto de, neste momento, já é possível a recolha domiciliária de vestígios para amostra laboratorial nas ilhas de São Miguel, Faial, Terceira. Julgo que são apenas estas 3 ilhas. No Pico também implementámos essa medida e todas as equipas hoje nas unidades de saúde iriam ter formação nesse sentido, ou seja... A minha pergunta vai justamente neste sentido, o que significa que registarem-se casos positivos, próximos casos positivos, porque eles vão surgir, serão detectados nestas ilhas. Em todas as ilhas, porque a partir das pessoas o período de incubação do vírus é de 14 dias. Portanto, à partida, todas as ilhas tiveram nos últimos 14 dias pessoas, não só residentes, mas também não residentes, que entraram nas ilhas. Portanto, se a análise é feita apenas nestas ilhas, todos os outros casos suspeitos, pelo menos até a indicação em contrário, qualquer caso suspeito é evacuado para a Ilha Terceira, que tem o laboratório para fazer a análise laboratorial. Sim. O que pergunto é, as pessoas destas ilhas
fazem a sua recolha domiciliária, como já é possível, já foi testado, é possível. Nas ilhas onde não é ainda possível fazer esta recolha domiciliária dos dados para análise, têm que voltar ou têm que ser evacuados para o Hospital da Ilha Terceira, um caso suspeito, não é? Sim, eu penso que essa situação não se vai colocar porque, de facto, a região foi, entre aspas, pioneira nesta questão da colheita de amostras em contexto domiciliário. Portanto, nós, apesar de termos definido um plano, no plano de contingência, que o hospital de referência seria o Hospital da Ilha Terceira, tendo em conta as características que já foram várias vezes elencadas, mas rapidamente percebemos que para nós, em termos de situação do contexto epidemiológico, da realidade arquipelágica, seria, nos casos onde houvesse estabilidade clínica por parte do caso suspeito, fazer essa colheita no domicílio. Portanto, em Portugal continental ainda não foi adotado esse procedimento. Nós rapidamente percebemos que, tendo em conta a nossa capacidade instalada e no caso onde os doentes estavam clinicamente estáveis, essa seria a melhor opção para todos. Portanto, o doente contata, nos casos que temos tido, portanto, contatou a linha de saúde Açores, a linha de saúde Açores, juntamente com o médico regulador, e faz a validação do caso e nós iniciamos então, portanto, de acordo com a estabilidade clínica do doente, determinado o procedimento a adotar, seja a colheita domiciliária, seja a evacuação para o hospital de referência. Naturalmente, o facto de uma pessoa poder aguardar na sua casa com as devidas restrições em termos de isolamento a que está e que lhe são informadas, tendo em conta que já é uma situação que causa algum medo às pessoas, não é? Estão numa situação de maior fragilidade, mais vulneráveis. Portanto, sendo possível tê-las no domicílio, nós conseguimos maximizar uma série de equipamentos que teriam que ser utilizados, capacidade instalada que nós iríamos, por exemplo, rapidamente esgotar no Hospital de Referência da Ilha Terceira, tendo a possibilidade de ter essas pessoas em casa. Portanto, nós, assumindo esta nossa realidade e a capacidade que nós temos, assumimos a colheita domiciliária como um dos procedimentos que íamos efetivamente implementar. Nos casos onde essa colheita não é possível... Neste momento já é possível em todas as ilhas. Portanto, apesar de não serem sido colheitas, não foram feitas colheitas porque não tivemos lá casos suspeitos. Mas se houver um caso suspeito no Corvo, nas Flores, em Santa Maria, na Graciosa... Também se consegue. Já se consegue fazer a recolha domiciliária. Sim, as equipas, à medida que nós vamos tendo casos suspeitos, por exemplo, vamos avançando pela necessidade. São Miguel foi o primeiro, testámos aqui vários procedimentos, afinámos aqui várias coisas que tínhamos que afinar. Na própria Ilha Terceira, que é o hospital de referência, optámos por não fazer o transporte do doente para a unidade hospitalar. Portanto, neste caso confirmado, a senhora ficou em casa até termos o resultado laboratorial e só depois é que foi transferida para o hospital. Também já implementámos isto na Horta e no Pico, portanto, à medida que eventualmente surjam outros casos validados noutras ilhas, também estamos operacionais para poder fazer o mesmo procedimento. Neste momento temos uma primeira chamada telefónica, peço o favor de entrar no nosso programa. Muito boa tarde, faça o favor. Muito boa tarde. Eu não tenho propriamente nenhuma dúvida, mas gostava de realmente felicitar-vos por estas iniciativas e por estes programas e estes esclarecimentos que eu acho que são importantes. Eu acho que eu sou professora e neste momento temos todas as escolas da região fechadas e felizmente a apostarem muito seriamente no teletrabalho, no trabalho à distância, precisamente para nos conseguirmos preservar-nos a todos. E estão a fazer um trabalho extraordinário, óbvio que com algumas falhas, porque nenhuma escola, nenhum serviço estava preparado para uma situação destas, nem as autoridades competentes, nem os serviços competentes que estão a fazer um trabalho bem feito e que estão a tentar ajudar toda a gente no sentido de protegerem e de perceberem que esta situação é efetivamente uma situação grave e que precisa de ser encarada com seriedade. O que me custa um bocadinho é, às vezes, as pessoas estarem, se calhar, numa situação quase de pânico e de pouca seriedade. Acho que o que tem faltado é isso. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que
tem que seguir os canais próprios, as autoridades de saúde, a informação que é dada de forma fidedigna, sem alimentar o pânico, sem alimentar a confusão, porque acho que é isso que tem acontecido um bocadinho. E as pessoas têm que perceber. Se bem entendi, a senhora encontra-se de quarentena em casa, uma quarentena obrigatória? Sim, eu estou de quarentena obrigatória e tenciono cumpri-la com o máximo rigor. Acho que mesmo quem não está obrigado a essa quarentena deveria fazê-lo, porque realmente estamos numa situação em que nós temos que pensar em todos, não apenas no nosso umbigo, mas temos que pensar em todos. E temos que pensar que, efetivamente, como já foi dito, os Açores têm uma realidade particular e têm uma capacidade de resposta diferente. Então nós temos que nos antecipar e temos que conter o número de casos e o aumento de casos para que os serviços de saúde possam funcionar de maneira eficaz e de maneira a conseguir responder à necessidade de todos. E eu acho que isso é que as pessoas estão a esquecer. Se nós não fizermos todos a nossa parte, é complicado, ninguém estava preparado, ninguém queria, eu também não. Mas nós temos que nos adaptar e conseguimos. Eu tive a tarde inteira a trabalhar, a manhã inteira a trabalhar, eu respondi a e-mails, eu dei saída ao trabalho, eu respondi a solicitações de variadíssima ordem, já dei trabalho aos meus alunos, por isso as coisas fazem-se, nós conseguimos ficar em casa e não vamos morrer por causa disso. Podemos sim ficar muito mal se não fizermos isso, se não ficarmos em casa. E podemos ficar não apenas nós, como muitos outros. Eu acho que é importante as pessoas ouvirem aquilo que vocês têm a dizer e os alertas que fazem, porque realmente é importante que as pessoas fiquem em casa e que pensem na sua saúde e na dos outros. Muito obrigada pelo seu testemunho. Doutora Ana Rita Eusébio, isto leva-nos a uma questão. A diferença, é preciso distinguir o que é uma quarentena do que é um isolamento profilático. Como é que se faz? Faça-nos essa distinção. Esta senhora, está a fazer a sua quarentena, parece-me que com tranquilidade, continuando a fazer o seu trabalho minimamente normal, porque, enfim, é professora e já hoje não foi às aulas, mas há mais trabalho a fazer em casa. O que é que distingue uma quarentena obrigatória portanto, com isolamento? Nós temos aqui, portanto, realmente algumas diferenças. O isolamento, quando é decretado pela Autoridade de Saúde, é um isolamento de um caso suspeito ou de um caso confirmado. Portanto, é sempre um isolamento do doente, onde ele deve restringir por completo toda a sua interação social e deve manter-se separado no domicílio ou onde está a fazer, portanto, e onde mesmo está. No domicílio deve evitar o convívio com os outros elementos da família? Sim, é muito importante que todas as famílias tenham de facto e pensem nisso, porque um plano de contingência familiar. Portanto, é importante dentro da família e dentro do que é a estrutura da casa que a pessoa vive, terem definidas algumas regras que vão permitir que haja uma menor interação, portanto, um menor contato entre os próprios elementos da família, numa ótica da salvaguarda da saúde de todos. Portanto, são as pessoas, portanto, devem, no caso dos doentes ou dos casos suspeitos, doentes, quando se eventualmente avançarmos mais à frente nesta fase da doença. Portanto, o doente deve estar numa área mais exclusiva para ele, seja um quarto, seja uma sala. Idealmente deverá ter uma casa de banho de uso exclusivo, naturalmente não sendo possível em todas as casas. Portanto, o doente deverá ir às instalações sanitárias em alturas diferentes das outros elementos da família. Após essa ida, deverá ser feita uma desinfecção das instalações e realmente, no caso de só terem uma sala ou uma cozinha, portanto, devem fazer refeições separadas e não devem ter contato. A questão da desinfecção da casa de banho, nós sabemos que o álcool o gel desinfetante desapareceu, o álcool também, mas nós podemos usar algumas soluções mais ou menos caseiras para os ultrapassar, nomeadamente diluir lexívia em água e fazer a desinfecção assim, é o suficiente?
Assim, a lexívia é considerado para desinfecção um desinfetante que é eficaz e, portanto, não havendo outras soluções, a lexívia é Lexívia pura ou com água? A lexívia que se vende no supermercado está adaptada, portanto, para uso doméstico. O vinagre também será um bom desinfetante ou não? Deve-se optar pela lexívia. A lexívia tem outro poder de desinfecção que o vinagre naturalmente não tem. Portanto, existem várias nas superfícies comerciais, portanto, isso está disponível. Também ter o cuidado relativamente à roupa, às toalhas que se utiliza no domicílio também serem diferentes, os utensílios da cozinha, os talheres, copos, etc., também serem lavados a uma temperatura alta. Portanto, existem algumas regras dentro de casa que, naturalmente, as pessoas nesta fase têm que entender como uma salvaguarda da saúde de todos os elementos que aí estão. Portanto, acaba por ser realmente uma mudança muito grande de paradigma, não é? Portanto, a questão de um abraço, de um beijinho, mas realmente... Isso é muito difícil entre pais e filhos, por exemplo, não se aproximar, os pais não darem um beijinho, Sim. sequer aquele beijinho de boa noite que costumam dar às crianças. E também com as pessoas idosas que eventualmente possam morar, mas é de facto, portanto, no caso dos idosos, são de facto um grupo de risco que nós devemos todos pensar que estas medidas são realmente medidas de cuidado ao próximo, de cuidado ao nosso familiar, de cuidado ao nosso filho, de cuidado ao nosso pai, à nossa mãe. Portanto, as pessoas realmente devem entender esta mudança de paradigma como uma proteção da saúde. Já vamos à questão da quarentena. Mais à frente temos duas chamadas, duas pessoas que nos ligam, uma da terceira, Duarte Fernandes. Boa tarde, faça favor. Ora, boa tarde, Dona Berta Cabral e à sua convidada, e parabéns à RTP Açores por realmente continuar com um programa que já era anteriormente feito aí na RTP Açores. Em relação ao programa em si, vem mesmo na altura indicada, porque toda a gente está alarmada, está toda a gente cheia de medo, vão para os supermercados comprar N rolos de papel higiene, nas coisas. Portanto, eu acho que as pessoas devem ter mais calma, fazer programas para as pessoas distraírem, não estarem preocupadas, ansiosas, portanto, fazer em casa como tivesse no dia-a-dia com as crianças, até aliás, acho que isto até vem retirar os telemóveis, as Playstations, isso tudo. As pessoas estão mais em família, estão mais em união, portanto estão, enfim, a ter uma outra vida que não tinham. Portanto, antigamente tinha-se uma vida muito mais bonita e até isto está. Portanto, em relação às medidas que o Primeiro-Ministro tomou de fechar as escolas, fiquei muito contente, também com o Sr. Presidente do Governo Regional. Pergunto-lhe se tem alguma, porque nós temos outras chamadas em linha, pergunto-lhe se tem alguma pergunta em particular para a doutora Ana Rita Eusébio. Não, a pergunta particular é que eu, portanto, fiquei muito contente hoje de passar em Angra do Heroísmo e verificar, porque fui só indispensavelmente a um sítio, e vi que realmente as pessoas estão a participar e que estão a colaborar e, portanto, não vamos entrar em pânico. Isto vai tudo, vamos ter força, como diz o Sr. Presidente da República, vamos ter força e vamos conseguir ultrapassar esse vírus que está passando. Portanto, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ao encontro de Micaela Amaral. Ligam-nos da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde, Sra. Berta. Sim, estamos a escutá-la. É o seguinte, eu moro no último concelho aqui da Ribeira Grande. Eu acho que está havendo muita falta de comunicação, falta de informação. A gente, como cidadãos daqui dessa freguesia, a gente tem receio, né? Ou fica como porque tem 3 crianças, a gente está sempre em casa, eles estão fechados. É complicado a gente aguentar 3 crianças com idades eles são pequeninos. A pergunta que eu faço ou gostaria de dizer é que mantasse a gente mais informados, que nos dissessem tudo a verdade, quando começava mesmo casos de casos positivos, para não esconderem, porque eu já ouvi dizer que estão escondendo
alguns casos. Não sei se é verdade ou se é mentira, senhora. Temos a oportunidade de esclarecer agora com a Coordenadora Regional de Saúde. O Governo Regional decidiu, ou a Autoridade de Saúde, o seu Diretor Regional faz, desde ontem, sim, desde ontem, quando houve o primeiro caso confirmado, faz briefings diários com a comunicação social às 4 da tarde. Esta é a informação que deve ser seguida pelas pessoas. Esta é a informação que é oficial, sem esconder nada, pergunto-lhe. Exato. A informação que é veiculada e que sempre foi veiculada através do portal do Governo foi sempre a informação oficial. Portanto, esta é a informação que as pessoas devem ler e devem acreditar. Portanto, efetivamente, com esta nova alteração que nós vivemos na sociedade com a questão das redes sociais, de facto, têm-se instalado a vários níveis da sociedade, não só neste assunto em concreto, várias notícias que não correspondem à realidade e que, de verdade, a única coisa que criam é instabilidade e medo perante o público que as lê. Portanto, as pessoas, naturalmente, não conseguindo destrinçar se é uma notícia verdadeira ou falsa, acabam por acreditar. Neste caso em concreto, relativamente à pandemia do Covid, ainda é mais grave. Portanto, eu penso que nós estamos, de facto, numa atitude, portanto, atenta, já há bastante tempo. Portanto, esta equipa não começou a trabalhar agora, esta equipa já tem vindo, iniciou uma fase de preparação a meados de janeiro, portanto, assim que foi conhecido este vírus e que se começou a falar dele inicialmente da segunda quinzena de janeiro é que se começou a falar mais, apesar dele ter sido inicialmente identificado a 31 de dezembro de 2019, portanto ainda se chama Covid-19. Realmente é um vírus muito novo e que foi nessa altura a comunidade científica a chamar a atenção, começaram a aparecer os primeiros doentes, começou-se a tentar perceber efetivamente de onde é que isto viria e começou a situação na cidade do Wuhan, na província do Hubei. O que é facto é que estas notícias, que muitas vezes as pessoas não conseguem destrinçar, e é mesmo difícil de uma pessoa conseguir destrinçar as notícias, causam de facto algum alarme que é de todo desnecessário nesta situação. E eu queria aqui reiterar, portanto, na qualidade de Coordenadora Regional de Saúde Pública e também de acordo com o que tem sido a postura do Executivo, da própria Secretaria Regional da Saúde e da própria Autoridade de Saúde Regional, que é o enfermeiro Tiago Lopes, de que nós temos sido transparentes ao longo do tempo. Portanto, todos os casos que têm sido sinalizados no portal do Governo são os casos reais e, portanto, eu peço às pessoas... Portanto, não há nada a esconder. O Governo não está a esconder nada, a Autoridade de Saúde não esconde nada dos cidadãos. Não, até porque não faria qualquer sentido uma política desse género. Portanto, a política tem que ser transparente. Ou seja, as pessoas podem ter confiança na informação que vão veiculando e vão veiculando esta informação o quanto antes, o mais cedo que vos é possível, ou ela não, nem sempre é transmitida com a rapidez que as pessoas anseiam? Eu penso que numa fase inicial que nós só tínhamos, que não tínhamos nenhum caso confirmado, a informação foi saindo de forma paulatina, espaçada, tendo em conta que, portanto, houve até uma crítica a nível nacional, então sempre a comunicação social está sempre à espera dos casos positivos e depois houve ali um efeito contrário da opinião pública, que é, estão sempre a dizer que há 10 suspeitos, 20 suspeitos, e as pessoas acabaram até por relativizar um bocadinho a questão e não entenderem esta alerta e apostarem na prevenção. Portanto, relativamente aos números oficiais e à questão de ser ou não ser na altura certa, assim que foi conhecido o primeiro caso confirmado, automaticamente, pouco tempo depois, foi feito um comunicado na página do Governo. Portanto, nós temos feito quando inicialmente só tínhamos casos suspeitos, íamos veiculando essa informação, começámos de facto, portanto, não estávamos sempre a atualizar a informação a toda a hora, porque de facto havia ali muita... Mas a partir de agora o que garante é que... Já anteriormente faziam, mas a partir de agora em que temos efetivamente já um caso e outros vão surgir, esta informação será mais rápida, portanto, estará mais disponível.
disponível. Sim, e até porque, como disse, portanto, a Autoridade de Saúde Regional passou a efetuar um briefing diariamente às 16 horas. Portanto, que, de resto, a RTP Açores, a rádio e a televisão pública transmitem em direto e, portanto, só por aí, já por aí as pessoas poderão ficar informadas. Eu peço mesmo às pessoas que, portanto, nós na página do Facebook temos a página da Direção Regional da Saúde dos Açores, onde todos os comunicados, todos os vídeos, todos os panfletos informativos são disponibilizados, portanto são disponibilizados de forma muito mais imediata do que às vezes acontece por outras vias oficiais, nomeadamente ao nível do portal do Governo, e portanto as pessoas também podem lá colocar comentários, podem colocar dúvidas e nós temos vindo a esclarecer. Portanto, todos os comunicados que são feitos, todos os números que são atualizados também estão aí disponíveis, a pessoa pode consultar a qualquer hora do dia. Vamos ouvir mais telespectadores e ouvintes. Paulo Narciso liga-nos da Praia da Vitória. Muito boa tarde, faça favor. Paulo Narciso? Bom, não... Diga. Eu peço-lhe talvez o favor de baixar um pouco o volume do seu aparelho de televisão, porque reentra na nossa emissão. Se baixar um pouquinho o volume do seu telefone, já nos conseguiremos ouvir da melhor forma e sem eco. Pronto. Agora está melhor. Sim, está perfeito. Faça perfeito, diga. Isto é o seguinte, meu nome é Paulo Narciso, eu tenho 47 anos, vivo na Praia da Vitória e a situação é assim, desde quinta-feira, desde que saiu esse vírus, essa praga, estou metido em casa. Não saí mais, mas via-se muita gente no modelo na CD, vi muita gente no modelo em Angra e essas coisas. Portanto, eu tenho 4 crianças em casa, tenho 2 pequenas com asma, sofrem de asma. Eu sofro de uma doença crónica, que tive 2 infartos, tive uma trombose agora há pouco tempo. Minha esposa tem uma doença crónica e eu, desde ontem para cá, tenho tido muita tosse, febre não tenho tido. Hoje é que já comecei a sentir uns calorzinhos, uns frios, mas não tenho febre. Tive a medir febre, tenho estado a monitorizar isso. Dou-me o peito e... como é que eu vou dizer? Dou-me o peito e tenho de vez em quando uma dificuldadezinha em respirar. A situação é o seguinte. Telefonei para baixo para a linha da saúde e eles aconselharam-me a ficar em casa. Não estou de quarentena, mas aconselharam-me a ficar o mais tempo possível em casa, não sair, lavar as mãos de vez em quando e a situação é essa. Caso eles que me disseram foi assim, caso eu tivesse febre, então que ligasse outra vez para baixo. Mas muitos dos quadros que a gente tem visto aqui na televisão, muitos dos quadros não têm tido febre e têm dado positivo. A minha situação é assim, eu não estou preocupado com eu estou preocupado com os meus pequenos. Está a perceber? É uma casa pequena, somos 7 pessoas e é um bocadinho constrangedor também até ignorar as crianças e fechar-me num quarto durante 14 dias. Ele aconselhou-me a ficar em casa até quinta-feira que vem. Sim, senhor, muito obrigada, já entendemos a sua questão. Vamos agora para Penafiel, é de lá que nos liga Ana Martins. Boa tarde, faça favor. Boa tarde, é o seguinte, eu estou em Penafiel, mas tenho a família toda nas Flores. E como nós sabemos, o centro de saúde não é muito bom, tem poucas condições. E caso haja 2 casos assim, mais graves, o que é que eles estão a pensar em fazer? Porque não é fácil, eu falo porque a minha mãe é diabética e é complicado, porque os diabéticos também estão em risco. Sabendo que há um ventilador lá para uma pessoa só, gostaria de saber o que é que a senhora me pode responder para ficar mais tranquila. Obrigada. Sim, senhora, com certeza. Vamos tentar responder a esta sua pergunta. Marina Frisado, liga-nos de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde, doutora Berta, e boa tarde à sua convidada. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui uma questão, porque eu, estando grávida, gostaria que a doutora Rita Eusébio me pudesse realmente esclarecer, no caso das grávidas, há alguma recomendação especial, porque realmente a nível do plano de contingência na família, nós também já temos tido este cuidado, uma vez que eu estou grávida de 35 semanas e temos seguido as informações e as recomendações.
Esta é a minha pergunta, se há realmente, no caso das grávidas, algum outro cuidado que eu desconheça, que me pudesse esclarecer. Eu peço desculpa, eu não percebi de quantas semanas está grávida. Estou de 35 semanas neste momento. Sim. Pronto, em segundo lugar, e acompanhando o programa, eu acho que é importante haver realmente aqui um espírito de confiança no nosso governo regional e nas medidas que estão a ser implementadas a seu tempo. Ou seja, este vem também comprovar um bocadinho que se está a realizar um trabalho de forma pensada e estruturada. Porque, como nos diz o provérbio português, depressa e bem há pouco cães, não é? Pronto, e é neste sentido que eu também quero aproveitar para elogiar o nosso Presidente do Governo Regional pela calma e serenidade com que tem conduzido todo este processo, evidenciando uma ação ponderada ao nível das medidas de prevenção e propagação do coronavírus. Nós sabemos que a situação não é fácil e eu, grávida, também tenho realmente os meus receios, não é? Mas nós temos que reconhecer que isto é um trabalho e isto tem feito um acompanhamento permanente, temos de estar esclarecidos e atentos realmente às orientações aqui da Autoridade Regional de Saúde. E acho que vamos procurar responder à sua questão. Muito obrigada pela sua participação. Okay, mas temos mais pessoas em linha que anseiam também por respostas. Paula Guerite, suponho que tenha dito bem o seu nome, é da Praia da Vitória, está na Praia, liga-nos a partir da Praia da Vitória. Muito boa tarde. Boa tarde, não é Paula Guerite, mas não tem problema algum. Boa tarde para vós e desde já muito obrigada pelo vosso programa, ok? Que não estava à espera de poder assim falar em direto. Eu estou a falar aqui da Praia da Vitória da Ilha Terceira e a minha questão é a seguinte: eu, portanto, tenho 63 anos e a minha mãe tem 88, ambas com problemas de saúde crónicos e temos estado em quarentena. Só que, pronto, eu tive de fazer compras ao continente para ter uns mantimentos em casa. Agora a minha questão é que, no caso de os mantimentos escassearem para nós, aqui, o que temos em casa, se há alguma entidade a quem possamos, portanto, no caso de começarmos a ter alguns sintomas, não é? E dado que somos de fatores de risco derivados da AVCs que já tivemos ambas e de outros problemas também, eu tenho fibromialgia, que é uma doença infecciológica, de maneira que gostaria que houvesse alguma entidade ou sim que depois é quem possamos contactar para nos trazer os mantimentos e nós pagarmos aqui como Multibanco, por exemplo. Muito obrigada pela sua participação. Temos várias perguntas. Comecemos talvez pelo senhor da Praia da Vitória. Considero talvez que esta pergunta já tenha sido respondida, porque a questão deste senhor tem a ver com o facto de ele ter-lhe sido recomendado o isolamento e ele viver numa casa com 7 pessoas. Penso que quando falamos no isolamento profiláctico já está dada a resposta, não é? O isolamento é para os doentes e, portanto, no caso deste senhor seria ou teria sido indicado algum distanciamento social ou mesmo quarentena. Portanto, quarentena e distanciamento social são dois conceitos diferentes, mas que têm, portanto, algumas linhas eventualmente comuns. Portanto, no caso deste senhor, é muito importante que as pessoas percebam que neste momento temos um caso confirmado e, portanto, em termos de trabalho da Autoridade de Saúde, o que foi feito com este caso confirmado, que as pessoas têm que, como dissemos, e eu agradeço realmente porque as pessoas ao longo deste programa têm mostrado que confiam efetivamente no trabalho que tem sido feito. Relativamente a este caso confirmado e para as pessoas não perceberem o que é feito, nós de repente não podemos considerar todas as pessoas potencialmente infectadas. Portanto, casos suspeitos também. Exatamente. Portanto, as pessoas devem efetivamente, se têm dúvidas do foro clínico, médicos, portanto devem, e como muito bem este senhor fez, contactar
contatar a linha de saúde Açores, 808 24 60 24, que funciona 24 horas por dia e estão os enfermeiros disponíveis para esclarecer em termos de dúvidas médicas as pessoas, como foi o caso deste senhor. Relativamente ao caso confirmado, portanto, era uma jovem de 29 anos e nós, portanto, depois, e mesmo antes da confirmação do caso, assim que nós validámos este caso, nós iniciámos de imediato aquilo que nós chamamos, portanto, o inquérito epidemiológico, ou seja, a identificação dos contatos próximos que esta senhora teria tido após o desembarque à Terceira. E destes contatos próximos nós identificámos e contatámos todos os 135 contatos, sendo que 124 estão sob vigilância ativa. Porque a diferença entre os 135 e 124? Há muitas pessoas que já não estavam na região autónoma dos Açores, que já tinham por um outro motivo vindo no voo e já tinham regressado a Lisboa ou ao Porto e, portanto, foi feito também uma articulação com a Direção-Geral da Saúde no sentido de facultar à Direção-Geral da Saúde a identificação destes contatos. Há uma articulação, uma partilha de informação entre a Direção Regional e a Direção Nacional. E bilateral, porque se nós, por exemplo, se tivermos, por exemplo, do outro lado também, se eles identificarem alguém que tenha estado aqui, também nos facultam essa informação de contatos que nós tenhamos que ir vigiar. Portanto, neste momento temos 124 contatos próximos desta senhora que foram, portanto, contatados e que estão em vigilância. E por isso, para explicar que no caso deste senhor, por exemplo, não terá sido um contato próximo e, portanto, que nós também consigamos aqui distinguir e estabelecer que realmente nós só ficamos doentes e daí esta restrição que tem havido no sentido de haver uma contenção e algum distanciamento das pessoas social e que as pessoas fiquem em casa, este apelo, porque quanto menos contatos nós estabelecermos, porque nós no nosso dia-a-dia estabelecemos contatos com aquela pessoa, mas aquela pessoa estabelece com outra pessoa e nós não temos noção da rede de contatos que mantemos diariamente. Até porque não temos, até porque efetivamente nós temos identificado que também era uma coisa que se desconhecia deste vírus, é que as pessoas podem ser portadoras assintomáticas, ou seja, a pessoa pode ser já portadora do vírus e nunca desenvolver sintomas e, entretanto, infecta outra pessoa que passa a ser portadora do vírus e a apresentar sintomatologia. E é por isso que se diz que os netos podem estar a matar os avós. Esta foi uma frase muito forte da senhora Diretora-Geral de Saúde Pública. É uma frase muito forte, mas de facto nós temos que salvaguardar os avós neste caso, porque nós não sabemos quando estamos em contato, se somos portadores assintomáticos. Portanto, nós podemos não ser portadores já do vírus e não desenvolver a doença e, entretanto, sim, o nosso contato próximo com um avô ou com um pai ou qualquer outra pessoa, mesmo jovem ou criança, poderá infectá-la. Daí esta questão de ser aconselhada às pessoas na linha quarentena no sentido, deverá ficar em casa, mais restrita, poderá ir ao supermercado, um dos elementos da família, algum distanciamento social para as pessoas que tenham que sair ou que ainda estejam a trabalhar por força de vários motivos. Portanto, um certo distanciamento social com outra pessoa, a questão da etiqueta respiratória, a questão da higienização das mãos, que é muito importante, mesmo quando as pessoas estão já em quarentena dentro da sua própria casa. Portanto, e há bocado uma telespectadora dizia que realmente ter crianças em casa é complicado. E de facto é complicado porque os miúdos, portanto, também tem que se falar com eles sobre isto, desmistificar um bocado, porque acabam de repente... explicar isso também às crianças, não é isto? Vamos tentar noutro programa ver como é que se explica às crianças todas estas questões. O caso muito particular da senhora que vive em Penafiel, ainda antes de haver um caso grave nas Flores, como fazer? Eu penso que a resposta já tem sido dada, será um reencaminhamento para o hospital uma evacuação para o hospital de referência. Naturalmente. A grávida que nos liga as grávidas desconhecem ainda se são no caso quando foi a gripe A, as grávidas foram muito atacadas por esta doença. Neste caso, ainda se desconhece um pouco como é
como é que a situação evolui neste grupo? Sim, de facto não se sabe muito ainda como é que o vírus se comporta nas grávidas. Já há alguns estudos que indicam que realmente não há uma transmissão vertical da grávida depois para o recém-nascido. Tivemos outro dia, portanto, um recém-nascido, mas outro dia também veio a notícia de que um recém-nascido já tinha nascido infectado. Portanto, realmente as informações são... Desconhece ainda como é que o recém-nascido foi contaminado? Sim, portanto, portanto, há muita incerteza relativamente a isto. Relativamente a esta senhora, portanto, eu acho que a postura dela é uma postura bastante cívica, não só para os outros, mas essencialmente para ela própria, portanto, resguardar-se e para o seu bebê. Resguardar, portanto, as grávidas também têm um sistema imunitário mais debilitado e, portanto, aquilo que ela fez foi efetivamente o correto, portanto, manter algum distanciamento na sua Doutora, está aqui para nos ajudar a responder às perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes, mas eu vou-me atrever a responder à senhora de 63 anos que vive com a mãe de 88, para o caso de lhe faltarem os bens. Do ponto de vista pessoal, tenho assistido a algumas ações de solidariedade, quer por parte de vizinhos, quer por parte de jovens que se têm disponibilizado para levar mantimentos a casa de quem não os tem ou que está a necessitar deles. Portanto, poderá recorrer com certeza a este apoio comunitário que as pessoas próximas de si podem estar a prestar. Vamos ao encontro agora de Paulo Silva, que nos liga da Ilha de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Berta Tavares. Antes de mais, parabéns pelo programa. E eu tenho mais do que uma dúvida, um depoimento construtivo que quero fazer neste programa. Hoje chegou o meu filho e o seu colega de Lisboa. Vieram porque a mãe, infelizmente, tem todos os sintomas de coronavírus. Eles estiveram isolados durante 8 dias em Lisboa, fizeram toda a triagem, toda a ligação a médicos particulares, porque a Saúde 24 não dá resposta, infelizmente, em Portugal continental. E, para meu espanto, todas as regras que deveriam ter sido feitas no aeroporto à chegada à Ponta Delgada, a Autoridade de Saúde foi só um inquérito, onde eles dois participaram da situação, disseram que não havia um problema para ficarem em isolamento, e é o que eles estão a fazer, numa casa isolada, e com todos os requisitos que é necessário. Mas a confusão é precisamente esta, não é confusão, é que nós não estamos a dar conta do recado, e esta situação é um exemplo de tantos outros que não querem participar. Eu estou a participar para alertar, é porque isto tem acontecido tanta coisa no último tempo, o tempo é muito rápido e urge agir e pensar com muita serenidade, é porque antes o hospital de referência era a terceira. Agora a terceira está isolada, por causa da pressão negativa, o hospital era o único que tinha condições. Agora a terceira está fechada sobre si própria. Nós temos a vigilância ativa e estamos a fazer a quarentena como pedem. Mas o que de facto será importante é o fecho do espaço aéreo, porque não há controle. Eu peço desculpa, mas o controle é muito frágil e situações desta natureza, e eu falo num caso pessoal, um caso familiar que estou a passar, e esperamos que de facto na quarta-feira seja tomada uma medida séria. É uma decisão para acompanharmos nos próximos dias. Também o Conselho, os ministros da Administração Interna e da Saúde dos 27 estão reunidos para decidir também como fazer a gestão do fecho das fronteiras internas e externas da União Europeia. Vamos ao encontro de Ângelo Rosa, que nos liga da Praia da Vitória. Muito boa tarde. Olá, eu estou a ligar de Angra do Heroísmo, deve ter sido aqui. Eu estou a ligar porque eu sou cabeleireiro profissional e eu gostaria de fazer uma questão à doutora. Nós, por iniciativa própria, encerramos o salão e somos 6 profissionais a trabalhar lá no salão, ao qual diariamente entram mais de 30 pessoas, e como sabem, nós não podemos restringir a contenção porque não conseguimos estar a 1 metro de distância dos clientes. O que eu gostaria de saber é se nós tomamos a iniciativa correta ao ter encerrado os nossos serviços. Eu estou a falar em meu nome, em nome de todos os meus colegas, porque também tive contato com colegas das outras ilhas e de Lisboa, e todos acabaram por decidir encerrar os serviços. Gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a isso, ainda mais quando sabemos que há pessoas que vieram de Lisboa e de outros países
que não ficaram de quarentena e que frequentaram os nossos salões e todos os dias entram turistas que também não sabemos o estado de saúde. Portanto, em relação a isso, eu gostava de saber qual é a opinião da doutora em relação à nossa atitude. Sim, senhor. Sim, senhor, já percebemos a sua questão. Vamos agora ao encontro de Walter Matos, que nos liga do Pico. Talvez seja esta a última participação neste programa, porque estamos a poucos minutos de o fechar. E gostaria de perceber com a doutora Ana Rita Eusébio algumas questões. Pedia também ao senhor Walter Matos para baixar um pouco o volume do seu televisor. Senhor Walter Matos, faça o favor. Sim, estou a ligar porque nós aqui na Ilha do Pico, como toda a gente, começou a ficar um bocado aflita depois de ver que os casos não chegar mais perto da gente. E eu tendo uma empresa, tomei hoje a atitude de encerrarmos a nossa empresa. Portanto, fechamos portas, tem uma oficina de mecânica e nós mexemos nos carros. Tocamos nos volantes, em várias coisas e podemos ser um agente propagador. A minha pergunta nem era bem financeiramente o que é que vai acontecer às empresas, porque a gente já sabemos o que é que vai acontecer. É saber como, quando eu voltar ao trabalho, posso implementar medidas, devia haver informação por parte da autoridade sanitária, em quais são as medidas que nós devemos implementar com os clientes, que possa nos levar a ter um funcionamento mais breve quando começar a acabar esta contaminação real que existe agora, neste momento. Sim, senhor, muito bem. Muito obrigada pela sua participação também. Doutora Ana Rita, comecemos com o isolamento da Ilha Terceira. A Ilha Terceira está efetivamente isolada do ponto de vista das ligações aéreas. As marítimas fazem-se as estritamente necessárias, mas penso que as evacuações médicas são feitas por militares e, portanto, estas mantêm-se. Sim, sim. Em relação a, portanto... As evacuações sanitárias mantêm-se, portanto. Sim, não há qualquer constrangimento. Portanto, o Hospital da Terceira continua a ser o hospital de referência para a primeira linha, neste momento, e, portanto, não há qualquer constrangimento a essa atuação. O Hospital da Ilha Terceira, o Hospital de Ponta Delgada, passará também a ser um hospital de primeira linha dentro de quanto tempo? Eu não sei dizer isso ao certo, mas sei que neste momento estão a ser ultimados alguns itens que faltavam, nomeadamente ao nível do laboratório de genética, estão em fase de últimas... E ainda não há data? Não, que eu tenha conhecimento, ainda não há data. Eu sei que todos têm trabalhado no sentido realmente de conseguir as coisas que faltavam e, portanto, penso que não faltará muito para termos o Hospital de Ponta Delgada. Para uma melhor percepção, tenho que lhe pedir para desviar o seu cabelo do microfone, porque faz alguma interferência, e para podermos ouvir melhor as suas respostas. Não estamos a dar conta dos casos. O Serviço Regional de Saúde, foi um desabafo de um telespectador, o Serviço Regional de Saúde está a preparar-se de uma forma, tomando medidas preventivas mais severas do que no resto do país, porque efetivamente não tem capacidade de responder a casos de doença provocadas pelo Covid-19 graves? Não concordo consigo. Penso... Não, é uma pergunta. É uma pergunta. Não, eu penso que nós estamos preparados. Nós temos é que pensar que não estamos no continente. Temos 9 ilhas, temos uma realidade diferente, temos muitas pessoas com doença crónica, portanto, aqui na região autónoma dos Açores. Temos várias pessoas no escalão etário já mais avançado e, portanto, nós temos que pensar que isto é uma ilha. São ilhas. As ilhas são, por definição, um local fechado e isolado. Portanto, nós temos tomado... Com uma fronteira muito definida, uma fronteira muito definida. E, portanto, eu penso que nós temos agido realmente estas medidas. Serão naturalmente, portanto, o entendimento da República será o entendimento da República. Nós aqui, portanto, consideramos que estas são as medidas neste momento necessárias para continuarmos nesta fase de contenção. Portanto, nós queremos manter-nos nesta fase de contenção, queremos prolongar o tempo
entre o aparecimento de novos casos para podermos também dar tempo à ciência para descobrir coisas novas, para podermos dar tempo às nossas unidades para ficarem a funcionar completamente em pleno, porque as próprias unidades dos sistemas de saúde a nível dos nacionais, europeus, em todos, foram apanhadas de surpresa. Apesar de nós estarmos sempre preparados para estas situações, o que é facto é que há sempre uma grande sobrecarga dos sistemas. Vamos ao encontro agora porque estamos mesmo numa fase final, de a Maria Mendonça, liga-nos de São Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, Conceição Mendonça, faça favor. Boa tarde. A questão é muito simples. Nós somos uma família de alérgicos, todos, pai, mãe, filhos, todos alérgicos. E como devem saber, os sintomas da alergia, às vezes está tosse, espirros, corrimento nasal, às vezes até se apanhamos mais frio pode dar uma temperatura baixinha, e são sintomas muito parecidos com os sintomas deste vírus. Como é que nós o diferenciamos? Como é que nós podemos saber que estamos com ataque de alergia só, que saímos à rua e estamos com ataque de alergia, ou que de repente já podemos estar com sintomas de vírus? Era isso que eu gostava de saber. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Maria Medeiros, liga-nos também de São Miguel. Boa tarde. Ora, boa tarde. Eu, portanto, estou de baixa porque fiz uma cirurgia, mas sou doente de risco porque tenho hipertensão, diabetes e problemas respiratórios. Portanto, tenho rinite alérgica, asma, faço medicação. Portanto, eu gostaria de saber, portanto, quais são os meus direitos, se posso ir trabalhar sem problema, visto que é no privado, se tenho algum direito a ficar em casa. Olha, Dona Maria de Medeiros, eu vou ter que lhe dizer uma coisa. Ligue-nos amanhã para o programa da manhã, porque no programa da manhã pode ter respostas para estas suas perguntas. Amanhã vamos tratar de questões laborais. Ligue-nos amanhã, ficamos a contar com... É a mesma hora, entre as 18h30 e as 19 horas. Ficamos a contar com a sua chamada amanhã, entre as 18h30 e as 19h30. Contamos com a sua chamada e aí vai conseguir obter a sua resposta. Vamos agora ao encontro de Maria Moreira, que nos liga também de São Miguel. Boa noite. Estamos a ouvi-la, diga. Boa noite. Em primeiro lugar, queria dar... os parabéns, porque nos estão vindo essa senhora doutora. Essa é uma pessoa que pôs um pacemaker há 5 anos e tem problemas de tensão. Não tenho outras coisas senão isso. Pus um pacemaker porque desmaiava e meteram-me um pacemaker e tenho problemas de tensão. Eu trabalho com um idoso de 80 anos. Agora queria saber o meu resultado. Se posso trabalhar, se não posso trabalhar. E se eu tenho probabilidade de apanhar isso facilmente. Se bem entendi, a senhora está com uma situação de saúde estável. Estável, sim, senhora. Muito bem, muito obrigada. Eu penso que o Presidente do Governo já respondeu a isto, ao início, ao final da manhã de hoje, já início da manhã, pouco depois do meio-dia e meia, quando disse que os serviços de apoio domiciliários iam manter-se e que a Autoridade de Saúde iria controlar quer os profissionais que prestam este serviço, portanto, controlar, monitorizar, é mais o termo, monitorizar quer os prestadores desse serviço, quer os doentes que necessitam dos cuidados de serviços domiciliários. Sim, eu também queria dizer que realmente todas estas questões relativas, há pouco como falavam, a questão de pessoas que estão em casa e que são de alguma idade que também não podem, ou têm já dificuldades físicas para se poderem também deslocar a supermercados, que existe uma linha para apoio não médico, portanto 808 29 29 29, onde as pessoas podem colocar estas questões, nomeadamente estas questões mais de solidariedade social ou eventualmente de algum apoio que possam ter neste âmbito, porque realmente a ideia é, e como falou também, estes movimentos cívicos que se têm vindo a
que têm vindo a aparecer, portanto eu sou o seu vizinho, se precisar de ajuda, mostram que de facto é nestas condições limite do ser humano que nós muitas vezes vemos o melhor e o pior dos seres humanos, não é? Exato. Eu queria realmente reforçar que as pessoas devem... que também falavam há pouco a questão dos supermercados e a questão da comida. Eu penso que nós devemos todos, portanto, no plano de contingência realmente também estão previstas todas estas articulações com outras entidades, nomeadamente de bens essenciais, portanto, o transporte de bens alimentares e das mercadorias às ilhas, a questão do próprio abastecimento dos combustíveis, a questão da água, que é uma questão essencial, portanto, a EDA relativamente também a ativação do plano de contingência. Eu penso que a energia e a própria Associação de Municípios dos Açores já disse que está a tratar de por todos os meios, não é, os possíveis para garantir o abastecimento de água à população, que é um bem essencial. Exato, portanto as pessoas devem realmente manter uma atitude alerta e preventiva, portanto reforçar que realmente as pessoas têm literalmente nas suas mãos um poder muito importante. A higienização das mãos, a etiqueta respiratória, são medidas básicas tão simples que de facto previnem e permitem que haja menor propagação do vírus, mesmo entre os elementos da própria família. A questão há bocado que falavam das alergias. As alergias e a tosse, regra geral associada à alergia, é uma tosse mais seca, mais irritativa e mais prolongada. Portanto, neste vírus, a sintomatologia é uma sintomatologia de início mais agudo, portanto, febre, tosse, muitas vezes produtiva, portanto, com expectoração. Será possível distinguir facilmente um estado falha-me o termo, peço muita desculpa, falha-me o termo, mas um estado de rinite alérgica, esse tipo de doença, não é? Sim, de alergia, era isto o termo que procurava. Será facilmente detectado descortinado um caso de alergia, de um caso de gripe até, porque a gripe também traz febre, e um caso de contágio. Mas neste caso, portanto, a pessoa contratando a linha de saúde Açores, portanto, a pessoa depois é sinalizada para vigilância por parte da autoridade. E o que vai profissionais de saúde. Sim, neste momento temos ativado um call center que faz portanto, com enfermeiros e médicos que fazem esse contato também dos casos que são apenas sinalizados. E o que é facto é que durante 14 dias é feito o seguimento e se houver agravamento dos sintomas e naturalmente a pessoa, mesmo nos casos mais leves de infecção por Covid-19, deverá ficar em casa e fazer o tratamento em casa, portanto, tratamento sintomático. Também nestes contatos bidiários se consegue perceber o agravamento do estado de saúde. Exatamente. Doutora, uma questão que ainda não está bem esclarecida tem a ver com o reencaminhamento de doentes, mas de pessoas cuja quarentena é declarada obrigatória, que é o caso das pessoas que chegam neste momento apenas só à Ilha de São Miguel, mas ainda ontem houve casos para a Ilha Terceira. Essas pessoas que chegam de fora aos Açores, a ilhas que não têm a ligação com o exterior, neste momento só São Miguel tem ligação com o exterior, ontem dizia-se que esta quarentena, são obrigados a um período de quarentena de 14 dias, que é o período de incubação da doença. Ontem a recomendação era de que estas pessoas seguiriam para as suas ilhas, para São Jorge, para a Graciosa, para a Ilha de Santa Maria, para a Ilha do Pico, para a Ilha do Faial, enfim, todas as ilhas que não têm ligação com o exterior, seguiriam via Sáter Açores. Hoje, estas pessoas estão a ser impedidas de fazer a quarentena nas suas ilhas de destino. Estão a ser obrigadas a fazer esta quarentena em Ponta Delgada. E neste momento há um grupo de pessoas que está fechada, ou pelo menos até entrarmos neste estúdio, havia um grupo de pessoas de várias ilhas, inclusivamente de São Jorge, que estavam fechadas no aeroporto de Ponta Delgada, numa zona sem grandes condições, naturalmente, porque não tinham para onde ir, não podiam apanhar um avião de regresso, portanto, mudaram as regras, entretanto, quando estas pessoas já vinham a caminho. Como é que se resolve esta situação? E também perguntar-lhe muito claramente, as regras efetivamente mudaram?
Ontem foi anunciado pela Autoridade de Saúde Regional que, efetivamente, o desembarque seria em Ponta Delgada e que, portanto, a quarentena era e é para cumprir na Ilha de São Miguel. Isto, de facto, apesar de todos os constrangimentos que eu acredito que cause... Mas deixe-me só fazer uma paragem para lhe dizer que inicialmente o que foi transmitido foi que as pessoas poderiam fazer esta quarentena nas suas ilhas de destino, se assim fosse o entendimento da Autoridade de Saúde. Neste momento, a Autoridade de Saúde está a decidir que estas pessoas façam a quarentena em Ponta Delgada. Sim. Em São Miguel, no caso. É isto? Eu vou-te explicar porquê. Portanto, eu penso que foi este o entendimento que foi seguido para a Autoridade de Saúde Regional tomar esta decisão. Portanto, imagino que uma pessoa vem no voo de Lisboa para Ponta Delgada, já é, por exemplo, uma portadora assintomática, responde ao questionário, não tem febre, não tem tosse, não tem nada, tem apenas o link epidemiológico, ou seja, veio de Portugal continental neste momento e não fica aqui e vai para a sua ilha, por exemplo, para o Corvo ou para as Flores, ou para outra ilha mais pequena. Portanto, em termos de como há bocado falavam, portanto, são ilhas que não têm, regra geral, hospital, são ilhas mais pequenas e, portanto, imagino com menos recursos, portanto, eu percebo todos os constrangimentos que são causados, mas isto, efetivamente, foi tomado na salvaguarda das populações das ilhas mais pequenas. Portanto, ninguém nos consegue assegurar que uma pessoa que chega à Ponta Delgada com destino final a Santa Maria, sendo portadora assintomática, não vai chegar a Santa Maria e que no percurso do avião de Ponta Delgada para Santa Maria não infecte pelo menos as pessoas que eventualmente possam vir ao lado. E, portanto, na salvaguarda das ilhas mais pequenas, eu penso que todas as pessoas, isto não foi de facto uma decisão fácil de se tomar, porque tem aqui várias implicações sociais, mas que as pessoas percebam que isto é na salvaguarda da saúde das ilhas pequenas, que têm menos recursos, têm unidades de saúde mais pequenas, têm unidades de saúde que naturalmente não podem ser diferenciadas porque não são hospitais, e esta decisão foi tomada nesse sentido. Portanto, nesta nossa realidade arquipelágica ainda mais pequenina, nas ilhas mais pequenas, e concentrar em Ponta Delgada e até ontem na Terceira estes casos que ficassem em quarentena. Naturalmente, a par disto, estão a ser criadas estruturas ao nível também da segurança social e da solidariedade social, no sentido de ser ativada e estar ativa equipas dentro da própria segurança social que possam dar resposta a estas situações que vão surgir agora nesta situação de transição. Mas que as pessoas tenham noção que esta medida foi efetivamente tomada porque nós temos a certeza que durante aqueles 14 dias a pessoa está em quarentena e quando vai para Santa Maria, para o Pico, para o Corvo ou para as Flores, está efetivamente, não é portadora do vírus. E, portanto, nós já conseguimos que essa pessoa vá com a segurança das pessoas que já lá estão. Portanto, naturalmente, há imensos constrangimentos que foram criados agora com estas decisões nos últimos dias, mas sempre tomadas na ótica da defesa das pessoas. Nós estamos mesmo a terminar. Os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos que trabalham nos centros de saúde, poderão ser a primeira linha de contato, para além da linha de saúde Açores 24, poderão ser uma primeira linha de contato. Estes médicos têm material e equipamento suficiente para garantir a sua segurança no contacto com os utentes e com os doentes? Neste momento, em relação a equipamentos de proteção individual, está a ser feita uma atualização que é feita diariamente relativamente ao consumo deste tipo de materiais. Neste momento, nós temos os materiais considerados suficientes. Naturalmente, tendo em conta o avançar, já foi previsto a aquisição de equipamentos. Estes equipamentos também estão em falha noutros sítios. Exato. Isto é difícil. O que tem acontecido, e nós temos conseguido, portanto, não só em termos de equipamentos, mas em termos, por exemplo, de zaragatoas, que são onde nós fazemos as colheitas, tem sido feita uma espécie de solidariedade unidades de saúde de ilha. Portanto, o que quer dizer que neste momento estão garantidos os equipamentos, mas eles podem deixar de ser garantidos. Também depende do tempo que nós vamos estar nesta crise. Portanto, a nossa ideia é mantermos o maior período de tempo nesta fase de contenção alargada,
para podermos... A pergunta vai ter que ser para sim ou não. Doutora, admite fechar centros de saúde? Pode ter que acontecer. Quando houver casos confirmados em determinados concelhos? Sim, eventualmente, em determinadas ilhas, numa ótica de salvaguarda dos próprios profissionais e ter esses profissionais em retaguarda para outras situações que sejam depois precisas. Muito obrigada por ter vindo a este espaço de informação. Obrigada a si, que também participou, colocando as suas dúvidas e dando também, em alguns casos, a sua opinião. Este mesmo programa estará de novo de regresso consigo amanhã, a partir da Ilha Terceira, onde iremos abordar questões relacionadas com assuntos que dizem respeito ao trabalho. Tenha uma muito boa tarde. Obrigada por nos preferir.